Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre esse período moderno da nossa literatura, né? Na aula anterior, nós falamos sobre Caio Fernando Abreu, um escritor muito importante para a literatura brasileira, a literatura moderna especialmente. E hoje nós vamos falar de um nome importantíssimo, um dos principais, se não um dos maiores escritores brasileiros que já existiu até o presente momento. E o nome desse escritor é Rubem Fonseca. E olha que interessante, Rubem Fonseca nasceu em 11 de maio de 1925, ali, em Juiz de Fora. Sim, um dos principais representantes da literatura brasileira é Juiz Forano. Rubem Fonseca, ele nasceu em Juiz de Fora, só que ainda criança mudou para o Rio de Janeiro, onde vivia com a sua família. Ele graduou em Ciências Jurídicas e Sociais na UFRJ. Em 1952, ele iniciou a sua carreira na polícia, onde ele trabalhou como comissionário no 16º Distrito Policial em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A maior parte da sua vida, Rubem Fonseca viveu ali no Rio de Janeiro. E ao trabalhar na polícia, nas suas experiências e tal, ele partiu do princípio de que precisava estudar mais. E essa fome por conhecimento, um leitor assíduo, adorava ler. Rubem Fonseca, ele conseguiu uma licença para estudar e depois para dar aulas sobre os assuntos do trabalho dele na Fundação Getúlio Vargas. Nessa fundação, Rubem Fonseca, ele dava aulas e falava sobre o serviço das relações públicas com a polícia, né? O que a polícia tinha de prestar, quais eram os serviços policiais a serem prestados para a sociedade. Nessas aulas, nesses estudos, Rubem Fonseca, ele se destaca pela psicologia no sentido de que Rubem Fonseca, ele retrata o policial, a vida policial da época, né, o contexto, como na verdade, como juízes de paz. Os policiais não estavam ali para poder judiar das pessoas e prendê-las apenas. Não era assim. Rubem Fonseca enxergava no serviço policial uma espécie de psicologia que funcionava da seguinte maneira: compreender o porquê das escolhas erradas do outro. Rubem Fonseca, ele dizia que os policiais, funcionavam mais como juízes de paz ou apartadores de briga. Era mais assim do que autoridade máxima mesmo. Era, na verdade, um lugar de refúgio, de escuta para entender a dor e a saga do outro que escolheu ou que optou pela vida do crime. E nessa linha, nessa vertente, Rubem Fonseca, ele escreve os seus romances, os seus contos, a maioria deles contos policiais. O principal livro de Rubem Fonseca é Agosto, e nessa trama, nesse romance muito bem escrito, Rubem Fonseca, ele conta com uma riqueza de detalhes a conspiração criada contra Getúlio Vargas a ponto de levá-lo ao suicídio. A gente sabe que Getúlio Vargas suicidou. E Rubem Fonseca aborda esse suicídio, esse fato, no seu romance de nome Agosto, um livro que cai muito nos vestibulares, muito importante. Quem não leu, recomendo que leiam. Ele também tem um best-seller chamado Feliz Ano Novo, e nesse best-seller também, de cunho policial, ele chegou a ser censurado. Ele foi proibido pela ditadura militar. A gente está falando de um contexto histórico em que a ditadura militar ainda influenciava muito
às grandes autoridades brasileiras, na era de Getúlio Vargas, inclusive. E aí, nesse contexto, Rubem Fonseca ele se destaca por escrever de uma forma simples, uma forma que demonstra a realidade exatamente como ela é, uma proposta inovadora, no caso. Ele trabalhava com a história através da ficção. Então era a vida real ficcionada nos seus livros, nos seus contos, nos seus romances, nas suas obras. Os seus livros, as suas obras ficaram tão conhecidas mundialmente que elas várias delas chegaram a serem adaptadas para o cinema, para a TV e até mesmo para o teatro. Rubem Fonseca era comparado com nomes internacionais, com nomes como, por exemplo, Agatha Christie e vários outros representantes literários internacionais que tiveram destaque universalmente, por assim dizer. Rubem Fonseca viveu em vários lugares do mundo e em todos eles ele se destacou, ele marcou por suas características. Um indivíduo completamente recluso, vivia muito como que eu posso falar, a sua maneira. Era um cara, não que ele não gostasse de pessoas, ou não que ele não gostasse de sair, ele adorava passear, por exemplo, pelo Leblon. Só que Rubem Fonseca não gostava muito dos holofotes, embora ele seja um dos representantes literários mais premiados que existe. Ele ganhou 6 vezes o prêmio Jabuti, ele chegou a ganhar o prêmio Machado de Assis e ele ganhou o prêmio Camões, o principal prêmio da literatura brasileira é o prêmio Camões. O prêmio Camões é considerado um prêmio Nobel para os escritores e Rubem Fonseca ganhou. Então olha o tamanho do destaque, olha olha a que lugar esse nome chegou, esse homem chegou. Rubem Fonseca, marcado pela sua simplicidade, ele era descrito por seus amigos como uma pessoa simples, afável e de muito bom humor. Só não gostava muito das câmeras, dos holofotes, chegou a recusar várias aparições públicas, chegou a recusar vários pedidos de entrevistas, de documentários, essas coisas. As imagens que temos de Rubem Fonseca falando sobre suas obras, sobre suas ideologias, a maioria delas foram a contragosto. Ele não gostava desse destaque, ele gostava de escrever. Escrevia, publicava e pronto. Não era daquele tipo de escritor que estava sempre nas telas da TV, vendendo ou fazendo merchandising de seu trabalho. Ele não fazia questão dessas coisas. Ele vivia recluso na sua timidez, mesmo quando ele recebia esses prêmios, né? Foram várias premiações. Teve premiações internacionais também. Ele falava pouco sobre as suas premiações, bem pouco mesmo. Ele não se gabava de tudo que ele era, e ele podia se gabar, ele tinha gabarito para isso, mas não fez. Inclusive, uma das suas marcas é essa simplicidade, essa humildade que o compunha. Rubem Fonseca, ele falar que ele é um dos principais escritores brasileiros modernos, contemporâneos, é uma frase muito clichê. Mas se a gente para pensar no quanto ele influenciou a literatura, no quanto ele movimentou a literatura e o período moderno, o movimento literário predominante até hoje, aí faz sentido dizer que Rubem Fonseca é um dos principais nomes da literatura brasileira. Não só pelas premiações, as premiações foram carimbos merecidos, méritos dele, porque suas obras eram obras riquíssimas e mereciam ser homenageadas, prestigiadas. Só que ele não se apegava a isso. Uma das suas principais características era incentivar o outro a ler. Ele entendia que por meio da leitura, ele supervalorizava a leitura, o sujeito podia se constituir como um ser humano melhor, dotado de conhecimento, dotado de ciência e dotado de sabedoria. Então, um homem feliz era um homem que lia. Homem que eu falo, ser humano de modo geral. Infelizmente,
Rubem Fonseca faleceu esse ano, no dia 15 de abril de 2020, em um hospital no Rio de Janeiro, onde ele sofreu um infarto do miocárdio e veio a óbito com a sua marca de 94 anos de idade. A sua morte foi uma morte muito marcante para o Brasil. Ele foi homenageado por várias pessoas. A mídia propagou muito essa morte, porque o Brasil perdeu, a nação brasileira perdeu uma figura pública de caráter importantíssimo, um influenciador do bem, o influenciador da leitura e do progresso individual de cada pessoa, de cada sujeito. E é isso o que eu tenho a falar para vocês sobre Rubem Fonseca. Se quiserem saber mais desse nome importantíssimo da literatura brasileira e do movimento literário modernista, leiam o assunto 11 da apostila de vocês, tá bom? Ali fala das características principais dele. Era uma linguagem simples, informal, uma leitura bem rapidinha. Não era aquele sujeito muito preso às normas gramaticais rígidas que dificultava a compreensão. Não, ele não era assim. Ele tinha um vocabulário coloquial, ele mostrava a linguagem do dia a dia, a linguagem falada por aquele público naquele contexto social. Ele tinha uma utilização frequente do discurso direto, que agilizava a narrativa, fazia então que a leitura ficasse um pouco mais acelerada e mais fácil a percepção. Ele, enquanto narrador, intervia muito pouco, participava muito pouco das suas construções textuais. Tem uma presença marcante do verbo dizer. O verbo dizer aparece muito em todas as suas obras, e ele tem uma intenção por trás disso. Tem um número muito grande nas suas obras de verbos e substantivos contrapondo o número, né? Era mais verbo e substantivo que adjetivos, então ele caracterizava e classificava pouco. Ele nomeava e aplicava uma ação ou um estado a esse nome, ao invés de classificar. Então, a adjetivação tem bem pouquinha nas suas obras e era predominante os verbos de ação. Era o que fazia com que as obras dele tivessem esse caráter de movimentação. Eram obras que você lia e se movimentava durante a leitura, mexia com você enquanto leitor. Ele te tocava, te afetava de alguma forma, porque falava a sua linguagem coloquial simples, direta, usava muito o verbo dizer, aplicava bastante os verbos defendendo a tese da ação. Então, ele te movimentava, ele mexia com você. E por isso, Rubem Fonseca marcou tanto a literatura e deixou tão claro ali o sofrimento e a dor que foi enterrar esse nome célebre da nossa literatura. A apostila traz, falando sobre Rubem Fonseca, eu proponho que vocês façam a leitura do best-seller dele, chamado Feliz Ano Novo. Vocês têm aí um material riquíssimo para ler, um texto incrível. E depois que fizerem a leitura desse texto, por favor, façam os exercícios do 1 ao 8, para que a semana que vem nós possamos corrigir, tá bom? Só relembrando, assunto 11 da nossa apostila, estamos falando do Rubem Fonseca, um importante escritor da literatura brasileira moderna, tá bom? E Juiz Forano, vizinho nosso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabe como e onde me encontrar. Tudo que eu disse está na apostila, mas de qualquer forma estou aqui disposta a ouvi-los caso tenha algum questionamento, tá bom? No mais é isso. Beijo, beijo, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.